Vocês vão entregar o campeonato esse ano também? Vocês vão entregar o campeonato antes do dia 23? Não, espera o dia 23 pelo menos, pra dar um pouco mais de emoção. Então, rapaziada, eu não tenho muita coisa de novo pra comentar não, cara. Tá acontecendo a mesma coisa. Se o Flamengo mostrar uma competência mínima amanhã, ele vai diminuir. Tem um jogo a menos, o confronto direto. E aí você já sabe, né? Você já sabe, vai ter que jogar uma final. Irritante, agora a culpa vai ser de quem? Encolheu o campo, molhou o gramado, o quê? A culpa vai ser de quem agora? Portanto, senhoras e senhores, é o que eu falo pra vocês. A liderança do Palmeiras no campeonato, ela tem prazo de validade. Olá, meu caro rubro-negro, tô aqui com mais um corte, agora a reação do Facicani e alguns palmeirense revoltado e pedindo a cabeça do Abel Ferreira depois desse empate, porque eles sabem que é questão de tempo, eles estão cientes disso, que é questão de tempo pro Flamengo assumir a ponta, e o objetivo é esse, antes da parada pra Copa de Seleções, já agora em junho, beleza? Bora lá conferir as reações dos palmeirenses, porque estão pé da vida. Os créditos referente a cada corte, link abaixo pra conferir, mas antes, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, deixa seu like à vontade pra gente apreciar essa obra. Vamos lá. O final desse jogo, ele só comprova o quão a comissão técnica do Palmeiras, ela atrapalha a evolução e a progressão da equipe. Isso ficou nítido agora no final do jogo. Ficou nítido. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas a equipe do Palmeiras teve um salto de qualidade técnica, de arranque ofensivo, no final do jogo. Teve um salto no final do jogo. É que o segundo gol acabou sendo anulado, corretamente anulado. Corretamente anulado. Gol corretamente anulado. Bateu no braço, o braço estava aberto. Ah, mas não foi desejo do jogador que o braço impactasse. O jogador estava saltando, mas não importa, interferiu. Corretamente anulado. Corretamente. E a verdade, meus amigos, é que pelo retrato como um todo do jogo, pela toda ilustração do jogo, pelo desenho do jogo, o Palmeiras não merecia vencer esse jogo, velho. Não merecia vencer esse jogo. Eu fico me perguntando qual que foi a ideia na cabeça. E assim, não vem colocar responsabilidade exclusivamente única no João Martins, não. Porque ele tá com um ponto no ouvido. As decisões técnicas que são tomadas, com certeza tem comunicação com o Abel Ferreira. Ah, mas de acordo com o protocolo não pode. Mas ele fica com um ponto no ouvido, ele fica com alguma coisa no ouvido. Mas mesmo assim, vamos supor que eles não têm comunicação nenhuma. Que a gente não tem certeza disso. Mas antes da partida, é claro que existe ali uma discussão da comissão técnica sobre qual equipe iniciar o jogo. E o Palmeiras escolheu a pior escalação possível que poderia escolher. E aí na frente, em vez de colocar velocidade, em vez de colocar dinâmica, em vez de colocar jogadores que tenham um bom duelo individual ofensivo, não. Me coloca o Maurício, que é lento, o Flaco Lopes lá na frente, que também sozinho, meus amigos, não serve pra nada. Flaco Lopes sem Vitor Roque não serve pra absolutamente nada. E aí coloca o John Arias. Aí você fala assim, Neto, mas peraí, o John Arias tem velocidade. Sim, mas coloca o John Arias pra ficar cobrindo a lateral. Quando o John Arias foi contratado, eu fiz uma brincadeira na rede social vizinha de que o Allianz estaria lotado e a gente ia ficar puto de ver o John Arias voltando pra marcar lateral. Nossa, eu fui massacrado pela brincadeira que eu fiz pelos torcedores do Palmeiras. Ah, se for pra ter torcedor assim, não precisa de torcer pro Palmeiras. Ah, deve ser gambá. Ah, deve ser isso, deve ser aquilo. E hoje o que a gente viu foi justamente isso. Um Allianz lotado e o John Arias ficava enfiado no sistema defensivo sem avançar. Tanto que no segundo tempo, no final do segundo tempo, quando ele avança, olha só o ganho de produtividade em ataque que a gente tem. Só burro que não enxerga isso, cara. Pô, tu não precisa ser inteligente pra enxergar isso. Tu não precisa ser inteligente pra entender que foi a comissão técnica que matou esse jogo. A comissão técnica que tirou 2 pontos nossos. Numa competição, ponto a ponto, que a gente precisa ganhar jogo a jogo. E agora, a gente joga na mão dos nossos adversários, principalmente o Flamengo, que tá em segundo lugar, a possibilidade de conseguir 3 pontos e encostar na gente. Aí a pergunta que eu faço é pro João Martins, é pro Abel Ferreira. Vocês vão entregar o campeonato esse ano também? Vocês vão entregar o campeonato antes do dia 23? Não, espera o dia 23 pelo menos,
Pra dar um pouco mais de emoção. Pô, o que é isso, cara? Como tu entra com uma escalação dessa? Aí vem o segundo tempo, em vez de fazer mudanças pertinentes, tira o Kelvin, que tudo bem, é um peso morto, não vale de nada. Aí coloca o Alan, que é um jogador de ataque, no lugar do lateral, porque a gente não tem um lateral decente pra estar lá. Aí as outras mudanças que deveriam ter acontecido também no intervalo do jogo, tirar o Lucas Evangelista, tirar o Maurício e colocar velocidade, colocar o time pra escoar, colocar o time pra ganhar campo ofensivo, subir a linha na marcação pressão em cima dos caras. Não coloca. Deixa pra começar a fazer as mudanças em 20 minutos pra frente do jogo. Pô, o que é isso? É impossível que os caras, eles são tão cegos assim, que eles não conseguem fazer a mesma leitura que o torcedor tava fazendo. O próprio torcedor, olha só, até o torcedor Allianz Cinemark, até o torcedor Leila Fanzone, até o torcedor mais abelete do mundo, ele notou no intervalo do jogo que os caras vaiaram o Palmeiras foi vaiado no intervalo do jogo. Até o torcedor entendeu que aquele não era a equipe que o Palmeiras deveria ter em campo. Para um clássico contra o time do Santos, mas o time do Santos meio de tabela, mas não importa. Existem jogadores... Aquele roll laser lá, mano. Pô, o cara deitou e roll laser, entendeu? Na equipe do Palmeiras hoje. Sabe? Cagada atrás de cagada. Os caras têm que entender que o Campeonato Brasileiro será decidido nos detalhes. E um desses detalhes são partidas burras, com tomadas de decisões burras como essas, que não pode acontecer. E sabe qual que é o maior problema de tudo? Que se o Palmeiras tivesse saído com a vitória, os caras virariam gênios. Nossa, olha só que gênios que eles são. Eles mexeram, o time mudou completamente. Não, na verdade, eles corrigiram cagadas. Absurdo, cara, é um absurdo. Irresponsabilidade, displicência da nossa comissão técnica entregar um jogo desse. Displicência, sabe? Um punhado de mudança nada a ver, aleatória, colocando o jogador fora de posição, sabe? Pardalzismo absurdo. Não, nossa, cara, a gente vem aqui, quer apoiar e tal, tudo. Quer ir assistir um jogo num sábado pra se distrair, mas não, você só passa raiva. Mano. Tá, pior que tá acontecendo de novo mesmo e mais cedo do que ano passado. Que ridículo, hein, cara? A gente jogou de igual pra igual com o Santos, cara. A gente jogou de igual para igual com o Santos, só que o Santos não tem a disposição financeira que tem o Palmeiras. O Palmeiras, ele solta o time desse jeito da comissão técnica, que é um jeito nebuloso, para falar o mínimo do mínimo, né? Para falar bem o mínimo do mínimo, porque você não consegue entender algumas questões que envolvem essa comissão técnica, porque eu não consigo compreender por que a comissão técnica do Palmeiras, ela solta o time no desespero, mas não consegue fazer o time ser protagonista jogando. Tipo, tem que ter um evento no jogo, você sair atrás, o tempo fica corrido. Eles queriam 15 de acréscimo para poder virar o jogo. Queriam 15. E é impressionante também como todo jogo ele não consegue terminar sem uma polêmica, porque o gol anulado, eu pressuponho que ele vai render muita interpretação, e a minha opinião é muito simples, cara. Eu não anularia, mas aí é da interpretação do juiz. O goleiro vai lá no canto onde o Paulinho tá impedido, né? Paulinho que também fez uma finalização que estava impedido ali. Num contexto que você precisa do resultado, apareceu até o Pacheco hoje. Até o Pacheco apareceu. Aí é engraçado, não sei se vocês tiveram a mesma percepção, mas o Santos, em todos os contragolpes que ele fazia na partida, ele conseguia ser perigoso, principalmente pelo setor esquerdo. Ele conseguia ser perigoso ali porque tinha uma avenida para jogar. Eu diria até hoje que o Santos foi incompetente de ter tomado empate e não ter aproveitado melhor os contragolpes que teve. Mas o Santos, para tocar a bola, tocou a bola melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras termina o primeiro tempo com 280 passes trocados e sofreu 200 passes. O Corinthians jogou com o Peñarol em casa. E o time uruguaio, que eu pressuponho que é do mesmo nível desse Santos, ou um pouquinho melhor, um pouquinho pior, não sei, trocou 80. O Palmeiras ele não consegue ter, Pedro, o domínio das fases do jogo, ofensiva, defensiva, segurar a posse de bola. Para mim, vai ter gente achando que jogou bem. Eu vou ressaltar que jogou de igual para igual. Então, rapaziada, eu não tenho muita coisa de novo para comentar não, cara. Tá acontecendo a mesma coisa. Se o Flamengo mostrar uma competência mínima amanhã, ele vai diminuir. Tem um jogo a menos, o confronto direto. E aí você já sabe, né? Você já sabe. Vai ter que jogar uma final. E de verdade mesmo, se o Pedro quiser debater o TH, comissão técnica, eu acho que ao invés dela esperar alguém mandar eles embora, porque nunca vão, por que eles não pedem pra sair?
Eles não conseguem extrair nada desse time, cara. Essa comissão não sabe trabalhar corredor central, porque são limitados. Boa. Fala, Fer. Ô, Fer, acho que até você foi um pouco bonzinho demais em falar em jogar de igual para igual, porque para mim o Santos jogou muito melhor que o Palmeiras. Pela perspectiva de time que tem. Um time que empata com o Recoleta e vai... O time do Santos é horrível. Tanto que eu tava comentando no grupo antes do jogo que para mim o Palmeiras ia vencer no primeiro tempo, se não fosse o Frankenstein que o Abel Ferreira e a comissão montam. O time do Santos, para mim, jogou muito mais bola. O time do Santos trocou muito mais passe, e não tô falando em números, tá? Não tô me apegando em números, mas passes importantes, toca a tabela, faz a letra, sai na cara do gol. Quantas vezes o Palmeiras fez isso? O Santos fez muito mais. O Santos teve muito mais jogadas agudas, e não é de contra-ataque não que o Palmeiras forneceu, não. Que o Barreal não sabe finalizar, né? Exatamente, ainda bem que o Barreal não sabe finalizar, ainda bem que, por exemplo, o Neymar não estava em campo, tá? Porque se sobra 2 pro Neymar, ele vai fazer 1, tá? Nessas cara a cara com o goleiro, ele vai guardar 1. E vai cair na conta do Arias ter errado o gol, tá? Vai cair na conta do Arias que o Palmeiras ia virar porque o Arias errou o gol. Mas foi ridículo mesmo, né? O gol perdido dele, tipo, na hora ali parecia que o goleiro tinha saído super bem. Na verdade, era só ele ter dado tapinha na saída, no canto esquerdo do goleiro, ele resolveu tentar bater no direito, perdeu o gol. Só que o que mais me irrita é as narrativas que vão ser. Vai vir pra coletiva falar, nós tivemos tantas chances de gols, mas não fomos efetivos. Pô, cara, se a gente tivesse presidente, ela seria efetiva e mandava esses caras embora, velho. Mas, cara, tá só que ela também não é efetiva. Ela fez uma live lá na TV Palmeiras, tinha 1.000 pessoas assistindo. Se a gente colocar lá uma live na TV Palmeiras falando assim, sexta-feira vamos resenha, coloca 5, 6 mil, 10 mil. Ela coloca 1.000 pessoas, o presidente do Flamengo colocou 300 e poucas views quando ele falou com o torcedor. Ela não consegue nem fazer uma live pra atrair o torcedor num feriado, Pedrão. Num feriado, 1.000 pessoas assistindo a Leila. Ela conseguiu ainda cortar uma live, fatiar pedaço da live, o que é bizarro, pô. É que é ruim demais, né? Ô, que entrevista ruim, hein? Torcedor palmeirense. Compara, velho. Vai lá e vê o que o Babi apresentou pro flamenguista de números. Aquilo é um presidente de clube. A Leila Pereira falando que ela é a melhor presidente da história do Palmeiras, ganhou uma Libertadores. Mais um jogo que o Palmeiras joga com o time. Eu não sei, viu, TH, quanto que o Santos gastou para montar o elenco, mas o Rolhézer é melhor que todos os nossos meias juntos. Empatar com o Santos é uma derrota. O Palmeiras perde 2 pontos e agora meio que tem que torcer pro Vasco segurar o Flamengo lá, que é o único adversário do Palmeiras, né? O Gustavo Gomes foi 2 vezes na linha de fundo e o Paulinho não. Cara, eu não consigo entender qual é a ideia de você colocar o Arias por dentro, o Alan também, tirando esses jogadores que vão pro mano a mano, que quebram, né, uma jogada ali individual do improviso. Eu não consigo compreender como que fica limitando os jogadores com essa qualidade individual. Aos trancos e barrancos sempre. Foi assim contra o Bragantino, contra o Cerro, contra o Sporting Cristal, contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians com 2 a mais, contra o Barranquilla, contra o Bahia, contra o Grêmio, contra todo mundo é uma grande dificuldade. E o Santos, que tá lá lutando contra o rebaixamento, o Palmeiras consegue se complicar. E eu faço uma pergunta. Se a porcaria do treinador do Abel Ferreira sair amanhã, qual que é o prejuízo? Eu falo, nenhum. Esse cara prejudica o Palmeiras. Ele prejudica o Palmeiras, cara. É bizarro como... E aí, a Leila, que é a presidente, comigo ele fica até 2027, até 2030, e aparece pra falar do Flamengo. Foda-se o Flamengo. Tem que falar do Palmeiras. Como é que você, Leila, avalia o trabalho do seu treinador nas últimas 2 temporadas? Como? Fala pra mim. Jogou de igual pra igual, pelo menos com uns 5 ou 6 times inferiores. Cerro Porteño vai jogar de igual para igual com o Remo, é que o Remo vai cometer erros provavelmente. Contra a Jacuipense, tudo bem, foram pênaltis, mas 2 pênaltis. Contra o time de Série D. O técnico tem o único técnico que teve o benefício, o privilégio de jogar com um time de Série D, e continua criando desculpas. Júnior Barranquilla, que não ganhou de ninguém. Jogamos de igual para igual fora de casa. Ué, o que mais precisa? Cara, pega a pausa da Copa do Mundo, dá um busto pra ele, um quadro, um livro. Fala, obrigado. A vida é pra frente, cara. Ela não sabe o que ela tá fazendo ali, ela não sabe o que é treinador de futebol, ela não sabe o que é contratar, porque o treinador dela é ridículo jogando futebol, quem contrata os jogadores e quem faz a gestão técnica ali dos jogadores, não sabe o que tá fazendo. Qual é o trabalho bom do Anderson Barros antes do Palmeiras? Se pode dizer bom, né? Não tem nada. Então, assim, ela tá ali numa posição que ela fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tanto que você vê que ela não sabe se comunicar com o torcedor, ela não sabe, ela não entende de futebol, ela fala as coisas mais bizarras do mundo, que é só mais um jogo. Perder pro rival não é nada, é só um jogo. Então, assim, ela não sabe nada do que ela tá fazendo ali. E quem tá do lado, eu não sei qual é o interesse.
Conseguimos ressuscitar o Santos, né? Tiramos ele da zona de rebaixamento. E o Gilson Kleina, em pele de Abel, tá aí, né? Então é complicado, cara. Eu tava assistindo o jogo e eu via umas situações assim que a gente fala, né? Pô, mas por que só quem tá do lado de fora do estádio que é questionado, né? Aí eu tava vendo a própria transmissão, quando mostrava a arquibancada, várias vezes mostrava a insatisfação do torcedor lá dentro do estádio. E aí tem uma galera que vive falando que quem não vai no estádio ou não tem condição de ir, que seja, não pode reclamar. E aí, quem tava lá dentro do estádio e tava lá falando, é uma vergonha, é um futebol horrível, deu para fazer a leitura labial das gurias na tela. Então não é só quem tá fora do estádio que consegue enxergar isso. Aí. Primeiro tempo nojento, uma chance de gol só com Arias. Até tentaram acertar, mas, mano, colocar o Maurício e o Kelvin é absurdo, né? A ideia do Andrés um pouco mais pra frente, é da hora. Mas com o Maurício, ficou os dois perdidos pra caralho, velho. Entendeu? Maurício é um peso morto. O Kelvin é um peso morto. A grande verdade tomou um nó tático no primeiro tempo. Depois foi tentando corrigir e só fazendo merda, velho. Entendeu? Porque deixou o Maurício continuar em campo pra caralho, velho. Qual é a lógica disso, mano? Qual é a lógica disso? O Andrés, depois, quando tirou a porra do Kelvin, o caramba, o Andrés tirou o Evangelista, o Andrés começou a jogar bola, velho. E aí, eles tiram o Andrés, mano. Que loucura, cara. É controle de carga. Vai controlar carga na casa do inferno, mano. Já deu, mano. Que é isso? Toda hora esse papo furado, cara. Toda hora esse papo furado. Mano. Tomou um nó do Cuca, rapaz. Tomou um nó do Cuca, mano. O time tá na zona de rebaixamento, velho. O time tá na zona de rebaixamento, mano. Entramos achando que tava... Entendeu? A gente deixou o jogo se tornar um clássico. É um clássico? Mas a gente deixou, mano. Caralho, velho. Qual é a lógica, mano? Faz o simples, faz o básico, velho. Faz o básico, mano. Coloca a porra do Andrés pra armar a porra do time e deixa o Alan de um lado com a porra de um lateral atrás, que é o Giai, certo? Porra, deixa o Arias jogar também e o Arthur também fica marcando e passa quando der. Qual que é a dificuldade de fazer isso, mano? Agora vão comemorar o quê? O Paulinho voltou depois de 300 dias, 302 dias. Mano, você tá maluco, velho. Tá maluco, mano. Entendeu? Depois foi no bololô, mano. Depois foi no abarroamento, foi no tumulto. Para, cara. Para. Com a bola no pé, no primeiro tempo e até os 17, 20 do segundo. Esquece, mano. Esquece. O time dos caras com muito mais disposição, muito mais vontade, mano. Tesão de querer ganhar o jogo, velho. Tesão de querer ganhar o jogo. A gente foi acordar pro jogo no final, no bololô, no tumulto, com o zagueiro só lá atrás e pau no gato e vai ver o que acontece, mano. Tá maluco, cara. Tá maluco, mano. Tomaram o vareio tático do Cuca, mano. E os jogadores em campo tomaram como que é a disposição pra querer ganhar a porra de um jogo, cara. É louco, velho. Isso é louco, mano. Irritante, mano. Irritante. Agora a culpa vai ser de quem? Encolheu o campo, molhou o gramado, o quê? A culpa vai ser de quê agora? Vai ser de quê? Anulou o gol corretamente, mano. Vai ser de quê? Não deu 2 minutos a mais, não deu 3 a mais. Não jogou p*** nenhuma os 90 minutos, quer 3 minutos a mais, 4, 5 pra fazer o quê, velho? Para, dá licença, mano. Não sei mais como tentar explicar pra vocês a mediocridade do futebol do Palmeiras. Vocês viram aí no final do jogo? Essa empolgação, a virada e tudo mais. Tudo isso foi porque o Santos cansou. Naturalmente, o time do Santos tem um banco de reservas bem mais limitado que o Palmeiras. As mexidas passaram, claro, a chamar o Palmeiras pra dentro, naquela situação desesperada. E vamos na empurrança pra ver o que acontece. Porque em 70% do jogo, nas condições normais das duas equipes, o Santos jogou melhor que o Palmeiras. Dá pra acreditar nisso? Que não tem um time no papel tão ruim assim como se imagina, mas que faz um campeonato ruim. O Santos conseguiu, durante 70% do jogo, ser mais organizado e mais decente do que o Palmeiras, dessa dupla
João Martins e Abel Ferreira, ou no caso vice-versa. Ou seja, uma dupla que ganha milhões por mês, não que o Cuca ganhe mal, tá? Mas que ganha milhões por mês, que tem uma administração perfeita ao clube, com os investimentos quando querem, da forma que eles querem e etc e tal, simplesmente eles não conseguiram, na despedida oficial do nome Allianz Parque, do terreno do Palestra Itália, entregar uma vitória ao Palmeiras. Ou seja, na inauguração e no encerramento da gestão Allianz Parque, o Palmeiras não venceu. Portanto, senhoras e senhores, é o que eu falo pra vocês. A liderança do Palmeiras no campeonato, ela tem prazo de validade. Porque eu, sinceramente, não sei mais o que fazer. O meu discurso vai ser repetitivo de novo, mas não tem problema, porque é o discurso que você agora está fazendo, é o discurso que eu faço, porque o futebol do Palmeiras é repetitivamente ruim. É uma questão de tempo o Flamengo ultrapassar o Palmeiras no ritmo normal do Campeonato Brasileiro. Um Flamengo que deve ganhar do Vasco amanhã, a tendência é essa, mesmo com o desfalque do Arrascaeta, do Lucas Paquetá, o Flamengo tem mais time que o Vasco, tendência já é ficar a 3 pontos, né? 4 pontos do Palmeiras, aí vai ter um jogo a menos, aí o confronto direto, pumba, pronto, acabou. A tendência é essa. Por isso que eu falo que essa gestão do Abel Ferreira do Palmeiras faz hora extra há muito tempo. É insuportável ver o Palmeiras do Abel jogar. A música time da virada tem que ir pra pariu, tem que ser time do 1-0. Vamos parar de propagar que todo jogo do Palmeiras é erro de arbítrio. Porque agora vamos falar que não foi nada, que o Klaus tirou o gol do Palmeiras, que não sei o quê, que não merecia empatar o jogo. Vocês vão ver o discurso dessa gente. E o Palmeiras não mereceu, em 75% do jogo, ganhar a partida. Bom, tá aí a torcida. Os youtubers, torcedores do Palmeiras estão revoltados com o Abel, pedindo a cabeça dele. Pós o empate contra o Santos, cara. O Santos que o Flamengo dominou, ganhou. Daquele jeito, protocolar. E pra eles é questão de tempo o Flamengo assumir. Lógico, é o que a gente já vem pensando e é a meta do Flamengo assumir a ponta antes da parada da Copa. Parabéns, continue assim. O Abel não pode ser mandado embora, tem que continuar. O professor Pardal, ou o Abel. Enfim, o vídeo é isso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho, mete o dedo no like, compartilha, comenta, dê seu pitaco também. Vamos interagir. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.